Vamos falar agora sobre um assunto que também gerou grande repercussão hoje nas redes sociais. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi ao Twitter pedir retratação aos seus adversários que associaram seus eleitores e também sua campanha a casos de pichações e agressões nazistas. O motivo: a manifestação de Bolsonaro aconteceu depois da divulgação de um laudo da Polícia Civil Gaúcha sobre o caso daquela jovem marcada por uma suástica. O resultado foi que a jovem se automutilou, segundo os peritos. A polícia entende que a menina forjou o delito e será indiciada por falso testemunho. Vamos lá, Vera. A acusação é séria. O delegado já, desde o início, tinha colocado ali senões em relação à denúncia que ela fez. Isso ficou mais ou menos também estranho depois que ela resolveu não seguir com o inquérito, não seguir com as acusações. E agora o laudo sugere que houve uma automutilação e ele está atendendo, ou já concluiu as investigações no sentido de que foi isso, de que ela forjou uma acusação. É grave, a gente teve cuidado ao tratar desse caso aqui, então estamos tranquilamente a cavalheiro para tratar dele agora. A gente falou que precisava ser investigado, fez todos os senões na época, dizendo que se o crime houvesse era grave, mas que teríamos de esperar as investigações antes de tirar qualquer conclusão, assim como a gente fez com todos os casos de violência relacionada a eleições desde o início, sem nunca relativizar a violência, mas também sem nunca comprar explicações de antemão. Silvio, eu acho que é assim que tem que ser. Os casos têm de ser individualizados e têm de ser investigados um a um. Não é porque essa menina, por sei lá quais problemas que ela venha a ter de ordem psicológica, emocional, forjou uma acusação e aí ela que vai se entender com a polícia se for isso mesmo, a gente também tem que passar a relativizar todos os outros casos. As coisas não são assim relacionadas, elas não são assim binárias. Cada caso é e tem de ser investigado na sua singularidade. Parece meio óbvio falar isso, mas hoje em dia as coisas não são assim tão óbvias. Porque a partir disso todo mundo já passa a achar que todos os outros casos são simulações, que as pessoas estão inventando tudo, e não é verdade. Existe um clima de violência dos dois lados, já há relatos de pessoas também agredidas em universidades por serem eleitores do Jair Bolsonaro, e nada disso é aceitável, nada disso é o que se espera de um ambiente de um país democrático e plural como é o Brasil. Então, que cada caso seja investigado. O caso, por exemplo, do capoeirista na Bahia, há testemunhas, há relatos, o responsável já foi preso, há relatos de discussões entre eles. Isso é responsabilidade das campanhas? Obviamente não. E neste programa a gente nunca chegou nem perto de insinuar isso. Daí porque essa declaração do Bolsonaro pedindo retratação dos seus adversários também é retórica de campanha, como foi a dos adversários quando o culparam. Uma coisa é o oposto da outra, nenhuma delas responde pelo que se espera nesse momento, que é investigação, só isso. E aí, Joel, o que você achou? Não, exato, a gente sempre teve a cautela de dizer que cada caso precisa ser investigado, e é óbvio, quando um caso desses acontece, um caso forjado desses acontece e a prova da falsidade vem à tona, isso é um duro golpe, especialmente para o lado que a pessoa visava proteger, né? Então, não só é antiético ter feito o que ela fez, profundamente antiético, possivelmente criminoso, como também estrategicamente é terrível para a causa ou para o lado que ela queria defender. Eu, pessoalmente, quando essas acusações envolvem suásticas, uso de símbolos nazistas ou ataques diretos, por exemplo, pichados em portas de banheiro ou paredes contra negros, eu costumo pensar que isso tem que ser bem investigado, porque não são características comuns aí do que a gente tem visto. Nada na campanha do Bolsonaro faz nenhuma referência a isso ou apela para esse tipo de manifestação. Então tem que ser investigado mesmo. Agora, com relação a violências políticas várias e também violências homofóbicas que a gente tem visto acontecer, ou tem ouvido falar, com manifestações pró-Bolsonaro, esses casos eu já ouvi inclusive de pessoas que eu conheço e que eu confio que experimentaram diretamente isso. Eu duvido muito que sejam todos mentira também. Tem que ser analisado caso a caso. Pelos relatos que a gente está recebendo, a violência política está um problema real no Brasil agora. E as candidaturas, ambas, deveriam se preocupar com isso e incorporar a preocupação com a paz, a necessidade da conciliação como parte dos discursos delas neste momento.
Andreasa, sigo com você. Né? A gente precisa lamentar a violência de que a moça teria sido vítima, e outros o são, e lamentar também a automutilação, né? Se trata de alguém doente, instrumentalizado para motivos, ou se instrumentalizando para fins políticos. É muito feio, e a gente tratou isso aqui, e eu não escondo o meu orgulho, de maneira muito correta. Quer dizer, o fato aconteceu, mas como aconteceu? O que aconteceu? Investigue-se. Não se atribua responsabilidade, nem trate isso como manchete, fato dado. Bolsonaristas ou apoiadores de Bolsonaro atacaram fulano. Isso não é assim. É porque no Brasil, e não é só nesse caso, de modo geral, e eu fico confortável para falar aqui, a gente está numa cultura, e eu tenho falado disso há muito tempo, uma cultura de denuncismo, de acusação, de dedo na cara, de permanente desconfiança, né? De vazamento permanente de criminalização do outro. Isso está nesse conjunto. Não se investiga, não se apura, já se conclui, já se condena, já se paga o preço. No caso, a pena. A gente tem que botar essa bola no chão. As campanhas não são responsáveis diretamente, objetivamente, por atos de violência, mas elas são responsáveis pelas retóricas que desenvolvem. E a retórica, isso é o que verdadeiramente me preocupa, porque violência já havia no passado, quando o PT e o PSDB disputavam. Eu me lembro, no bar em que eu frequento no Rio, Jobi, na eleição, se eu não me engano, do Lula com o Geraldo Alckmin, alguém arrancou o dedo de outro numa discussão. A violência é um dado da realidade. O problema que me preocupa, o discurso dos candidatos, a violência, os tons acima dos candidatos de ambos, nesse pleito sem precedente no passado. Está muito acima, está muito violento. E é uma violência, evidentemente não física, né? Mas institucional, permanentemente pregando contra as instituições. E aí, quando as instituições se enfraquecem, instituições são representativas dos indivíduos, dos homens. Quando os líderes enfraquecem as instituições, os homens, os cidadãos, nós perdemos as balizas. Esse é que é o perigo. E tem e aí não é violência, mas existe uma arrogância latente que o que eu vou falar agora dialoga um pouco com o nosso primeiro tema do Mano Brown também, e que eu vejo muito nos discursos até de alguns amigos, dizendo assim para quem vai votar no Jair Bolsonaro: você normalizou a barbárie, então você não faz mais parte do meu grupo de amigos. Eu acho isso gravíssimo, mesmo porque políticos que hoje estão em lados opostos, acho que as pessoas não devem ter a ingenuidade de achar que amanhã não podem estar juntos. Que políticos que foram, por exemplo, na visita do Jair Bolsonaro, na eleição seguinte não podem estar no palanque do seu candidato. Então, como você vai banir amigos seus, familiares da sua vida, simplesmente porque votam no Jair Bolsonaro, como se eles passassem automaticamente a ser pessoas fascistas, fascistoides, que normalizam a violência e a barbárie? Isso é uma acusação muito grave. Isso é uma forma de violência também perpetrada contra seus amigos e seus familiares. Exato, né? O voto de uma pessoa não diz nada e não determina o caráter dela. Agora, as ações que ela está disposta a fazer contra quem não vota como ela, isso sim, isso mostra o caráter muito mais do que sua opinião sobre o candidato A ou B ser melhor ou pior. É isso.